Hoje eu quero falar um pouco sobre determinantes do comportamento e já quero fazer a primeira distinção entre determinantes e causadores. Para a análise do comportamento não se fala nem mesmo em causa, se fala em determinantes. Esse seria o termo mais preciso, porque a causa de alguma forma teria um pressuposto de agência, de agente, de que algo surgiria em um determinado ponto e nesse ponto onde algo surge, produz seus efeitos. Os analistas do comportamento procuram até mesmo evitar o termo causa e falar mais em determinantes. E aí a determinação está muito no nível da funcionalidade, de que alguma coisa ocorre em função da outra. É mais essa noção de funcionalidade que está relacionada à determinação em análise do comportamento. E se estamos então falando de determinantes ou de funcionalidade, podemos trazer o comportamento em toda a sua complexidade. O comportamento é um evento complexo, multideterminado e, segundo a análise do comportamento, podemos observar aí as determinações em alguns níveis. Eu estou falando de análise do comportamento o tempo todo e gostaria que os analistas do comportamento que estão assistindo esse vídeo ficassem à vontade para fazerem suas objeções, complementações, à vontade mesmo. Eu me considero um neófito em análise do comportamento, apesar de já ter, inclusive, lecionado na área, mas eu não tenho formação de mestrado e doutorado nessa área, então eu estou sempre aberto aí para aprender cada vez mais. Mas eu estou colocando aqui o modo como eu concebo, como eu consigo entender que o comportamento é um evento complexo e quais seriam os determinantes do comportamento. Então, em um primeiro nível, que eu chamaria de nível molecular, nós temos a tríplice contingência. O que seria a tríplice contingência? É aquela conhecida contingência de 3 termos que foi de alguma forma proposta por Skinner, e nessa contingência de 3 termos, nessa tríplice contingência, nós temos estímulos antecedentes, nós temos o comportamento e os estímulos consequentes, a consequência. Os estímulos antecedentes são os estímulos discriminativos, são os estímulos que antecedem a resposta, que antecedem o comportamento. O comportamento de estudar, por exemplo. O sujeito tem alguns estímulos contextuais antecedentes que podem facilitar esse comportamento, que podem de alguma forma produzir contexto para o comportamento de estudar. O sujeito está na biblioteca, uma avaliação se aproxima, está com colegas que estão debatendo um determinado tema e ele assim acaba se engajando e ficando curioso e fazendo alguma pesquisa bibliográfica, tentando entender o que está acontecendo, porque estudar não é somente sentar e ficar lendo um livro. Então existem estímulos antecedentes. Qual é o contexto? Onde que o sujeito está? E esse contexto, de alguma forma, propicia as condições para que o comportamento se inicie. Depois nós temos o próprio comportamento de estudar, e as consequências. O sujeito estuda, como consequência, ele de alguma forma aprende alguma coisa, entende como algo funciona e pode demonstrar para os outros, ele pode falar disso, ele pode, no caso, fazer uma avaliação e ter um bom desempenho. Então, nessa primeira ordem, nessa ordem molecular de determinação, temos discriminativos antecedentes e os estímulos consequentes. Então, os estímulos antecedentes teriam um papel muitas vezes para iniciar um comportamento, para aquisição, enquanto que os estímulos consequentes teriam um papel forte na manutenção. O comportamento se mantém e ele continua acontecendo em função muitas vezes das consequências. Mas claro que um comportamento se inicia a partir daqueles estímulos que lhe dão contexto. E num segundo plano nós temos uma ordem em um nível mais macro, de certo modo, se eu posso assim me referir. Nós temos a ontogenia, filogenia e a cultura. Então, no caso da ontogenia, nós temos aí a história de vida e que tem uma relação com todos os estímulos que a pessoa sofreu durante a vida e sofre e vem sofrendo. Então a história aí tem um papel muito grande, e esses estímulos estão desde a gestação, produzindo alterações na pessoa, fazendo com que a pessoa de alguma forma se sinta mais propensa a um comportamento e não a outro, por exemplo. Mas a história de vida tem um papel muito grande do que veio ocorrendo, do que foi gratificante ou não para aquela pessoa, do que tornou ela mais sensível a determinados estímulos ou não.
e essa sensibilidade ou de como isso foi se estabelecendo, de como ela se inseriu em alguns ambientes e não conheceu outros. A história de vida tem um papel enorme, a própria ontogenia, e no outro plano nós podemos falar de filogenia, que é a própria carga hereditária, a história da própria espécie, as limitações que nós temos em termos biológicos. Nós temos limitações em termos biológicos, nós não conseguimos fazer qualquer coisa, a espécie tem limitações, a nossa espécie não é capaz de desempenhar alguns comportamentos e ela está mais apta para outros comportamentos, por exemplo. Um exemplo em relação à nossa história evolutiva do qual eu gostaria de falar é a questão da aprendizagem. Aprendizagem para falar, aprendizagem para escrever. Todo mundo aprende sem nenhuma sistemática, sem algo sistemático, sem um sistema de aprendizado, aprende a falar. Todo mundo aprende a falar, basta estar inserido no meio humano, onde as pessoas falam, na prática humana corrente, que qualquer um aprende a falar, de modo geral, vamos assim dizer. Então é uma aptidão natural do ser humano que tem uma sustentação filogenética muito maior. Nosso passado evolutivo, ele de alguma forma nos preparou muito para isso, para fala. Falar é natural, é biológico que o ser humano fale, mas escrever não é biológico, não é algo que ocorra naturalmente. Então é necessário todo um aparato, é todo um sistema para que o sujeito aprenda a escrever. Então é necessário muito método, é necessário repetição, é necessário toda uma estruturação para que alguém aprenda a escrever, mas não para aprender a falar. Todo mundo aprende a falar muito naturalmente. Então, filogeneticamente, a escrita não é algo que está inserida em nossos genes, que faça parte tão fortemente quanto a fala. E aí temos também a questão da cultura. O peso da cultura, o peso que o grupo do qual fazemos parte ou com o qual estamos convivendo, o peso que esse grupo de alguma forma vai ter em nossos comportamentos, incentivando alguns comportamentos ou punindo outros. O grupo traz isso de nos constituir também, de ser um dos fortes determinantes. Então temos vários níveis de determinação, várias fontes de determinação, e o comportamento acaba sendo muito complexo em função disso, em função também da interação entre essas fontes de determinação. Então há várias fontes de determinação e essas fontes ainda interagem. Então, para se imaginar o quanto isso é complexo, você tem no nível molecular a consequência, mas ao mesmo tempo tem um grupo social do qual o sujeito faz parte, de como esse grupo de alguma forma sustenta que aquele comportamento continue ou não, tem história de vida, tem a própria base biológica e genética, e muitos desses níveis ou dessas fontes de determinação não estão muito bem circunscritas. A ciência ainda não conseguiu descobrir exatamente qual é o papel de cada uma delas para comportamentos específicos, para eventos específicos. O que temos é isso, e não faz muito sentido dizer que a análise do comportamento nega a nossa base biológica, nega a nossa história enquanto espécie. Não faz o menor sentido fazer esse tipo de alegação, porque tudo isso está sendo considerado, e o que fica como mais patente é de que o comportamento é complexo. Então é isso. Se você tem alguma objeção ou complementação a fazer, coloque aí nos comentários e vamos seguindo, vamos aprendendo uns com os outros. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, ative o sininho e vamos seguindo. Obrigado, até a próxima!